Amados irmãos, a graça do Senhor seja com cada um nessa noite. Os convido a abrirem a Escritura Sagrada no livro de Jó, capítulo de número 38. Quando Deus fala conosco. Quando Deus fala conosco. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Quando Deus fala comigo e quando Deus fala com você. Vamos orar. Bendito Deus, nós trememos quando o Senhor fala conosco. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos que, em nome do teu Filho Jesus, o Senhor fale conosco. Fala-nos através da tua palavra e permita-nos ouvir a tua voz, sem ruídos. Leva, Senhor, a nossa mente cativa à tua palavra nesse momento. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós aqui, muito provavelmente, gostavam de assistir aquele programa de sexta-feira à noite, que trazia uma série de reportagens sobre o mundo, sobre os animais, sobre os lugares. Era um programa que passava bem tarde e eu ficava acordado para poder assisti-lo até o final, porque eu gostava muito daquelas reportagens. As imagens dos animais, os lugares, me deixavam assim fascinado. Eu gostava muito daquele programa, não sei se ele ainda existe. E se existe, eu também não tenho tempo de assistir. Mas eu gostava muito. E me lembro de um programa que falou sobre os animais na África. Sobre os leões, os leopardos, os elefantes, as girafas. E era um safari pela África. Aquilo era cativante. E me lembro de um programa que falava sobre a beleza da Amazônia, como aquilo era tremendo. Os rios, as árvores, aquelas árvores quase que milenares, as belezas, os perigos da Amazônia. E a voz daquele locutor introduzindo o programa era uma coisa sempre fantástica. Mas enfim, aquela coisa toda nos cativava, a beleza da criação. Nós chegamos então praticamente no fim do livro de Jó, praticamente no fim, capítulo 38. E nós vemos aqui então Deus agora falando. Cessaram-se as palavras de Jó, os argumentos de Jó, cessaram-se os argumentos dos amigos de Jó, e agora vem o discurso de Deus. E o discurso de Deus, ele é finalizador. Deus fala e tudo cessa. E esse discurso de Deus, então, ele está dividido em duas partes, em dois momentos. No primeiro momento, Deus faz uma série de perguntas a Jó, capítulos 38 e 39. Depois, então, Deus desafia Jó, capítulos 40 e 41. 38 e 39, 40 e 41. Então nós vamos abordar esses capítulos hoje à noite. Então o foco de Deus, na primeira parte do seu discurso, capítulos 38 e 39, é demonstrar que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador de todas as coisas e que Deus governa todas as coisas, nos céus e na terra, até mesmo as criaturas inferiores. Deus governa tudo, porque Ele criou tudo. A segunda parte do discurso de Deus, ele foca no seu senhorio sobre a história. Ele é Senhor de tudo. Ele governa todas as coisas. E ponto final, capítulos 40 e 41. E então Deus, para demonstrar o seu senhorio, ele usa dois exemplos, dois animais. O primeiro animal é o hipopótamo e o segundo animal é o crocodilo. E daqui a pouco nós vamos entender por que Deus usa esses dois animais para mostrar o seu senhorio e o seu governo sobre todas as coisas. Então, em ambos os discursos, o que Deus está fazendo é chamar Jó
para fora de si mesmo, para fora do seu próprio problema. O que Deus então quer que Jó perceba é a criação ao seu redor. Deus quer que Jó olhe além de si mesmo, além do seu problema, além das circunstâncias, para que Jó perceba a glória de Deus na criação, para que Jó perceba então que Deus é o Senhor e que Deus está no controle de todas as coisas. É como se Deus levasse Jó àquele programa de sexta-feira e dissesse assim: Jó, está vendo isso aqui tudo? Eu criei todas as coisas e eu governo todas as coisas. Jó, pare de olhar para os seus problemas. Pare de buscar respostas para os seus problemas. E veja quem eu sou na beleza da criação. É isso então que Deus está fazendo com Jó nesses capítulos 38 a 41. Então, em primeiro lugar, nós vamos olhar para o questionamento de Deus. Deus questiona Jó e Deus também nos questiona. Capítulos 39 e capítulo 40. Vamos olhar então, ou melhor, capítulo 38 e capítulo 39. Vamos olhar primeiramente para o capítulo 38, do verso 1 ao verso 3. Depois então, daquele grande argumento de Jó, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos. Cingir o lombo aqui é prepare-se. Sabe quando você vai viajar de avião e o comandante diz assim: então agora afivele os cintos, deixa a poltrona bem retinha porque o avião vai decolar? É isso que Deus está dizendo para Jó. Prepare-se. Prepare-se, porque eu vou te perguntar e você vai me responder. Não é isso que você queria? Então é isso que vamos fazer agora. Prepare-se, Jó. Eu te perguntarei e tu me responderás. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos notar que Deus, Ele não está preocupado, irmãos, em responder os questionamentos de Jó. Deus não está preocupado em dar as respostas que Jó queria sobre a razão do sofrimento e sobre a justiça de Jó, se ele era ou não justo, se ele era ou não culpado. Deus não está preocupado com isso. Lembre-se que Jó, ele fazia parte de um grande teste de Deus para demonstrar a Satanás que Jó não o servia por interesse, mas Jó o servia por amor. Lembre-se sempre disso. Jó está no meio de um teste. E o teste é: vamos testar a integridade de Jó. Vamos ver se ele me serve realmente porque ele me ama ou porque ele está interessado naquilo que eu lhe dou. Então, note que Deus não dá respostas a Jó como ele queria. Deus não faz isso. Deus não está fazendo isso. E Deus não vai fazer isso. Deus não pode abrir o jogo. Deus não pode dizer: não, Jó, olha, então está tudo bem, você faz parte de um teste, está tudo certo, tranquilo, Jó. Não, Deus não pode fazer isso. Porque se Deus faz isso, acaba a graça. Não faz sentido. Então Deus, ele não dá respostas a Jó como ele queria. Mas então, como é que Deus questionou a Jó? Veja aí. Deus falou, versículo 1, do meio de um redemoinho. Estranho, não é? Não sei se você já viu um redemoinho. Aquele vento forte, girando, girando, girando. E deve ter sido uma coisa assim, não foi uma coisa bonita. Deve ter sido uma coisa terrível. Você se lembra quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei de Deus? Não foi uma coisa gostosa. Muito pelo contrário. Deus falou assim: tira os sapatos, as sandálias, porque a terra que você pisa é santa. E aquilo foi um espetáculo terrível, diz o autor de Hebreus lá em Hebreus capítulo 12. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que, embora tenha sido um espetáculo terrível, foi uma coisa consoladora para o coração de Jó. Aquilo trouxe paz ao coração de Jó. Uma coisa que nós temos que aprender logo de cara, irmãos, logo de início, é que Deus não fala mais conosco como falou com Jó. Deus não fala mais conosco através de um redemoinho. Nós não precisamos subir ao monte para ouvir a voz de Deus. Não precisamos ver coisas estranhas para ouvir Deus falando conosco. Para ouvir a voz de Deus é muito simples. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, abra a Bíblia, ore e peça para Deus falar ao teu coração, e Ele vai falar.
não precisa de redemoinho, não precisa de monte, não precisa de coisas estranhas, não precisa se jogar no chão, não precisa de entrar como se fosse num transe, num momento suprarracional, nada disso. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia e Deus vai falar ao seu coração. Certamente Deus vai fazer isso. Mas então, o que é que Deus questionou a Jó? Então, primeiro, Deus fez basicamente uma série de perguntas a Jó sobre a natureza. E eu vou relacionar aqui cada uma das perguntas muito brevemente, não há tempo para discorrer sobre cada uma delas. Primeira pergunta. Deus começa então de maneira bem direta, versículo 4. Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que você estava, Jó? Onde é que você estava quando eu estava dizendo lá, haja luz, haja pássaros, haja o mar, haja isso, haja aquilo outro? Onde é que você estava, Jó? Segunda pergunta, Jó, quem é que colocou limites no mar para que ele não avance sobre a terra? Versículos de 8 a 11. Foi você, Jó? Todo mundo aqui certamente já foi ao mar. Certamente. É interessante porque o mar, ele para justamente naquele limite. Em alguns lugares ele avança um pouquinho mais, mas ele volta. E o pessoal diz que as geleiras estão derretendo. Eu até acredito que sim. Mas ainda assim o mar não sobe. Porque Deus botou limites. E Deus está perguntando, foi você, Jó, que botou limite no mar? Terceira pergunta. Jó, porventura foi você que deu ordem ao anoitecer e ao amanhecer? Porventura, Jó, é você quem decide quando vai anoitecer e quando vai amanhecer? Versículos de 12 a 15. É você, Jó, que controla o dia e a noite? Quarta pergunta. Jó, você já conseguiu sondar os lugares mais profundos do mar? E em alguns pontos, a ciência acredita que há quilômetros e quilômetros para baixo da água que são impossíveis de ser sondados. Porventura, Jó, foi você quem mediu a largura da terra? Versículos 16 a 18. Foi você, Jó? Quinta pergunta. Você sabe, Jó, a origem da luz, a origem da escuridão? Versículos 19 a 21. Você sabe, Jó? Você sabe de onde vem a luz? De onde vem a escuridão? E eu quero que você note que aqui Deus é irônico com Jó. Versículo 21, ele diz assim, tu sabes, né, Jó? Porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Percebe a ironia de Deus? Eu acho que você sabe, Jó. Você já não era nascido? Quem você pensa que é, Jó? Sexta pergunta. Você já visitou o lugar onde a neve e a chuva de pedra ficam guardadas? Quer dizer, você já foi lá no céu, Jó? Perceba os contrastes. Você já foi lá no fundo do mar? Você já foi lá no céu para saber como é que a neve cai? Como é que aquela chuva de granizo cai? Você já foi lá, Jó? Versículos 22 e 23. Sétima pergunta. Você já esteve no lugar exato do nascimento do sol? Onde o vento começa a soprar, Jó? Versículo 24. Você já esteve lá, Jó? Pergunta 8. Quem faz a chuva vir? É você, Jó, que diz assim, vem a chuva. É você, Jó, que pode dizer, venha o relâmpago. Versículos 25 a 30. É você, Jó, que quando a chuva cai, faz as plantas nascerem, crescerem, frutificarem. É você, Jó. Nona pergunta. Jó, você é capaz de amarrar as estrelas? Na tua Bíblia aí está 7 estrelo. Quer dizer, você é capaz de juntar uma imensidão de estrelas e mantê-las no céu, quietinhas lá? É você, Jó, que sustenta as estrelas no céu? Ou quem sabe, Jó, é você que solta o Órion? O Órion aqui é o que nós conhecemos popularmente como Três Marias. É você que junta as Três Marias e deixa elas lá no céu, quietinhas, toda noite? É você, Jó, que faz aparecer o zodíaco. Está na tua Bíblia, zodíaco. Mas zodíaco não tem nada a ver com nada místico. O zodíaco é uma constelação. É uma série, milhões e milhões de estrelas. É você, Jó, que junta todas essas estrelas. Jó, você sabe realmente a influência do céu sobre a terra? Você sabe essa história da lua e a maré, da lua e o cabelo, da lua e as plantações? Você sabe disso, Jó?
Isso tudo está aí do verso 31 a 33. 10ª pergunta. Você pode dar ordem às chuvas, às nuvens para que chovam? E aos relâmpagos para que venham, Jó? Você pode? Você pode dizer chova e vai chover? Versículos 34 a 38. 11ª pergunta e última. Por acaso, Jó, é você que mata a fome do leão, ou da leoa e dos leõezinhos? Ou é você que alimenta os corvos e os seus filhotes quando estão famintos? É você, Jó, que dá comida para eles? É você? Segundo, Deus agora faz perguntas relacionadas à criação, ao mundo animal. Primeiro, Deus faz perguntas sobre a natureza. Agora sobre o reino animal. E mais uma vez, então, Deus continua a direcionar Jó para fora do seu sofrimento, para que ele olhe para a criação, para o mundo animal e perceba o controle de Deus sobre as grandes criaturas e sobre as criaturas mais inferiores. Aqui são poucas perguntas. Primeira, Jó, você sabe o tempo certo em que as cabras montesas, isto é, as cabras selvagens, e as corças dão as suas crias? Aqui nós já pulamos para o capítulo 39, de 1 a 4. Veja, irmãos, eu tenho que resumir isso tudo, e não dá para a gente ler todos os versículos, porque é muita coisa. Foi você, Jó? Você estava lá quando as cabras deram cria? Você estava lá, Jó? Segunda pergunta. Foi você, Jó, a dar liberdade ao jumento selvagem, que anda errante pelos desertos? Versículos 5 a 8. Foi você, Jó? Terceira pergunta. Você acha que um touro selvagem, aquele animal orgulhoso, terrível, você acha que ele pode arar a terra para você? Você acha que pode pegar o animal pelo chifre e levar lá para arar a tua terra, para que ele te sirva, Jó? Versículos de 9 a 12. Você acha que consegue isso, Jó? Quarta pergunta. Foi você que fez o avestruz bater as asas tão rápido que quando ele passa pelo cavalo, ele ri do cavalo? Versículos 13 a 18. Você acha que você que criou esse animal? Quinta pergunta. Por acaso foi você que fez o cavalo com aquela força que ele tem, preparado para a guerra? Você acha que foi você, Jó? Última pergunta. É você quem ensinou o falcão a bater as asas, e detalhe, em direção ao sul? Sem GPS? Sem bússola? Foi você que ensinou essas aves lindas, que quando batem as asas se dirigem ao sul? Como é que eles sabem que o sul é sul? Foi você, Jó? Foi você? O ponto, irmãos, do ensino de Deus a Jó é que a nossa admiração pela natureza e pelo mundo animal deve nos lembrar de que, se nós não conseguimos dominar a criação de Deus, muito menos nós podemos julgar a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se o teu coração busca Deus genuinamente, ele pode ser acalmado de qualquer tipo de aflição, diante de uma visão genuína de quem Deus é e do que Ele faz. Conhecer, irmãos, mais a Deus, estar na presença dEle, tem que ser a grande aspiração da nossa vida, sem segundas intenções. Em outras palavras, eu venho adorar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele me dá. Eu não vou ao culto para receber bênçãos, mas eu venho para adorar o Deus das bênçãos. Por que você acha que esses templos, megatemplos, estão lotados? Porque as pessoas são diferentes de Jó. Elas estão buscando as bênçãos de Deus, a cura, o milagre, a prosperidade. Mas por que você está hoje aqui? Porque você busca o Deus das bênçãos. O Deus que criou todas as coisas e que governa todas as coisas de maneira absoluta. E é isso que Deus está mostrando para Jó. Jó, olhe para a criação e veja quem eu sou, Jó. Veja o meu poder, a minha glória, o meu domínio.
em meio aos sofrimentos da vida. Saia do meio do sofrimento e olhe para a criação. Eu não sei você, mas quando eu me sinto assim tão cansado e tão estressado, ver a natureza, o verde, aquelas montanhas de Minas, aquilo faz os meus olhos brilharem. Eu fui agora para o interior, uns dias atrás, para a casa da minha mãe, aniversário dela, 75 anos. Como eu gosto de viajar pela Castelo Branco, e aquela coisa verde de um lado e verde do outro. E tem um certo lugar que tem umas pequenas montanhas. Como aquilo enche os meus olhos. Como é maravilhoso lá no céu do interior você contemplar. Aqui em São Paulo eu tento ver, mas não consigo. Acho que a poluição impede. Mas parece que o céu do interior é diferente do céu de São Paulo. E lá você consegue contemplar as Três Marias, o Cruzeiro do Sul. Como o céu do interior é diferente do nosso. Mas quando você vai para a praia, você senta naquela cadeira, debaixo de um guarda-sol, e você olha para aquele mar imenso, e aquela brisa que sopra, você fala assim, meu Deus, como o Senhor é grande. Então o que Deus está fazendo com Jó é, Jó, procure ver na criação a minha graça, a minha beleza, a minha majestade. Saia do seu problema e veja quem eu sou, o que eu faço. Querido irmão, procure ver na criação a beleza de Cristo, a graça, o amor do Senhor Jesus, a sua soberania, a sua providência. Lembre-se que Jesus Cristo é o Criador e é o sustentador de todas as coisas. É Ele quem dirige esse universo. Você já parou para pensar que você vive numa casa, que está numa rua, que está numa cidade, num estado, num país, num continente, e que está num globo que não está em cima de nada? Você parou para perceber que você está sentado em cima de um nada? Que você está no meio de um vácuo que é o universo, e que esse globo chamado Terra, esse negócio meio oval, ele gira, e gira em torno do Sol, e tem uma rotação perfeita. Hoje à tarde eu estava assistindo um debate entre Richard Dawkins e John Lennox sobre um tema, Deus, um delírio, o debate. Se você quiser assistir isso, depois vá no Google e procure. Debate Deus, um delírio. E John Lennox é o defensor da existência de Deus, e o Richard Dawkins, ele é o opositor, dizendo, não, Deus não existe. E Lennox vai construindo o seu argumento e mostrando, veja a glória de Deus, veja a majestade de Deus, veja como Deus criou todas as coisas, vejam as perfeições das leis do universo. E é isso que Deus está fazendo com Jó, e é isso que Deus faz comigo e com você. No meio do nosso problema, olhe para a criação, veja a glória de Deus. A segunda coisa que Deus faz com Jó, Deus desafia Jó. Capítulos 40 e 41. Vamos olhar para isso então. Esses dois capítulos do discurso do Senhor, eles tratam então do interrogatório de Deus a Jó. Lembre-se que é isso que Jó queria. Lembra-se que Jó disse assim para Deus, vamos ao tribunal. O Senhor vai me perguntar e eu vou te responder. Ou, ao contrário. Então Deus está dizendo, Jó, é isso que você queria? É isso que eu vou te dar. E eu vou te fazer uma série de perguntas. Então prepare-se. Veja aí, capítulo 40. Capítulo 40. Versículo 6. Então, versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus, que o responda. Então quem pergunta, que responda. É isso que Deus está dizendo a Jó. Deus então, ele abre o seu segundo discurso, confrontando Jó. Em outras palavras, o que Deus está perguntando para Jó é o seguinte, Jó, você é muito bom para ensinar os seus amigos. Lembra que você deu uma aula para eles de teologia? Você fez isso muito bem, Jó. Mas você pensa
que pode levar o Todo-Poderoso ao tribunal? Quando você olha aí para o versículo número 2, a palavra contender aqui é levar no tribunal. Jó, você acha que você pode me levar no tribunal? Você acha que você pode contender? Isto é, criar uma contenda com o Todo-Poderoso? Jó, diante de tudo que eu te perguntei, você vai ficar calado? Você não vai dizer nada, Jó? Ah, Jó. Então, olhe novamente para o versículo 6 agora. Então, Senhor, do meio de um redemoinho. E aqui é a continuação do discurso. A segunda parte, mas é a continuação. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinja agora os lombos, aperta o cinto, Jó. O avião vai decolar. Prepare-se. Eu te perguntarei, Jó, e você vai me responder. Não é isso que você queria? Vamos fazer isso agora, Jó. Então, o que é que Deus irá fazer adiante nos versículos 8 a 14? É mostrar que Ele é o Senhor da história. E aqui eu preciso ler para você, mas eu vou ler para você numa outra tradução que vai tornar o texto mais claro. Mas se você quiser acompanhar na tua Bíblia, do verso 8 ao verso 14. Eu vou fazer aqui quase que uma paráfrase do texto, para você entender melhor o que é que Deus está dizendo para Jó. Será que você, Jó, está querendo provar que eu sou injusto e que eu sou culpado e você é inocente, Jó? Versículo 9. Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com a voz tão forte como eu? E aí, trovejar é uma coisa muito forte, né? Porque é um estrondo muito, muito, muito forte. Versículo 10. Se você pode fazer isso, Jó, então faz o seguinte: vista-se de glória, enfeite-se de grandeza e majestade. Ou seja, seja Deus como eu, Jó. Versículo 11. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e os humilhe. Se é que você pode, Jó. Sim, olhe para eles e humilhe-os, esmague os perversos no lugar onde eles estão. Sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Se é que você pode, Jó. Então, Jó, se você fizer essas coisas todas, se você puder fazer tudo isso, Jó, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te elogiar. E eu vou reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Você pode, Jó? Então faça. O que é que Deus está querendo mostrar para Jó? Jó, eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Eu mando. E ponto. Deus agora vai ilustrar isso de dois modos. Com dois animais. O primeiro deles é o hipopótamo e o segundo é o crocodilo. O primeiro animal é o hipopótamo. Capítulo 40, do verso 15 até o verso 24. Deus vai falar desse animal. E eu não tenho como ler todo o texto agora. Depois você pode ler em casa tranquilamente acerca desse animal. Nós não sabemos exatamente, irmãos, se o hipopótamo é o animal descrito aqui, e esse é o problema. A palavra hebraica para hipopótamo é a palavra behemoth. E a palavra behemoth, traduzida literalmente, significa grande animal. Grande animal. A Bíblia não fala como hipopótamo. Hipopótamo aqui é uma possível tradução. Então nós não sabemos que animal exatamente era esse. Mas era um animal grande. Jó sabia? Sim, Jó sabia. Jó sabia porque senão não faria sentido para ele o exemplo. Então Jó sabia o que era um behemoth. Nós não sabemos. Mas a pergunta é, por que Deus usa aqui um behemoth ou um hipopótamo, seja lá o que for? Por quê? Porque o hipopótamo, ou seja lá o behemoth, ou seja lá o que for, ele é um símbolo daquilo que humilha o homem, que revela a fraqueza do homem, a impotência do homem. Então é como se Deus colocasse esse animal grande diante do homem e dissesse assim: tá vendo, Jó? Olha para esse animal aí. Você pode ir com ele? Você acha que pode dominá-lo, Jó? Então, o desafio do hipopótamo é um lembrete de Deus da incapacidade de Jó de lidar com as situações. O que Deus está querendo mostrar, Jó? Você não consegue dominar um hipopótamo. Você acha que consegue dominar as coisas ao seu redor? Nem sequer um animal como esse. Quanto mais as situações da vida. Jó, você é fraco. Você é impotente diante desse animal. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jó. Fui eu quem o criei. E eu domino sobre ele. Seja lá
Que animal for esse? Segundo animal que Deus usa, o crocodilo. E aqui é outro problema. Capítulo 41, capítulo inteiro vai falar agora desse segundo animal. Capítulo 41. E esse animal aqui é um outro problema de interpretação, porque a palavra hebraica para crocodilo, que está aí no versículo 1 da sua Bíblia, capítulo 41, pode tu com o anzol apanhar o crocodilo? A palavra crocodilo no hebraico é a palavra leviatã. Essa palavra apareceu lá no capítulo 3, quando Jó, ele diz assim, levantem-se aqueles que podem acordar o leviatã, o animal do mar, o grande animal do mar. Apareceu lá, aparece em vários lugares na Bíblia a palavra leviatã. Então algumas traduções, elas preferem aqui, no versículo 1, ao invés de colocar crocodilo, preferem manter a expressão leviatã. E a vantagem é que você não tem que explicar nada, né? Você põe lá leviatã, seja lá o que for, está lá, é a palavra e pronto, acabou. Agora, traduzida literalmente, leviatã significa grande animal do mar. Isso significa. Então alguns veem nesse animal aqui talvez a baleia, outros falam de um crocodilo gigante, ao passo que há intérpretes que sugerem a possibilidade de um dinossauro ou até mesmo de um dragão, que era um animal mitológico. Não era conhecido apenas do povo judeu, mas outros povos também. O dragão era quase que um animal conhecido de maneira universal nos dias de Jó. Veja, por exemplo, comumente nós contamos para as nossas crianças, para os nossos filhos, que quem engoliu Jonas foi uma baleia, não é verdade? Comumente nós fazemos isso. Não é verdade? Só que o problema é que não é baleia. Quer dizer, pode até ser. Mas a palavra hebraica é grande peixe. Pode ser, é possível, mas nós não sabemos. E esse é justamente o caso aqui, nós não sabemos que animal era esse. Mas seja lá o que for, irmãos, Deus quer mostrar alguma coisa para Jó. Deixa-me então fazer aqui uma descrição muito rápida desse grande animal. E aqui nós precisamos olhar para o texto bíblico. Leia comigo do verso 1 ao verso 8. Podes tu, com o anzol, apanhar o leviatã, o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Você acha que você pode fazer isso? Pegar uma corda e travar a língua desse animal? Você pode meter-lhe no nariz uma vara de junco, quer dizer, ir lá no nariz dele espetar uma lança? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho, como se fosse um anzol? Acaso te fará muitas súplicas? Quer dizer, você vai chegar lá para o animal e falar assim, não, fique tranquilo, somos amigos. Fará ele de acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Vem aqui, vem, Leviatã. Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas, como se fosse um cachorrinho de estimação? Acha que você pode fazer isso, Jó? Acaso os teus sócios negociam com ele? Não, vem cá, vamos ser parceiros de pescaria? Ou repartirão entre os mercadores? Encher-se-lhe-ás a pele de arpões como se fosse um peixe? Ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Quer dizer, quando você se aproximar dele, você nunca mais vai fazer isso de novo. Então, a seguir, Deus ele mostra a razão de falar do Leviatã. E aqui que eu quero chamar a tua atenção. Por que Deus fala desse animal? Então, o ponto não é um animal. O ponto é o que Deus quer mostrar com o animal. Olhe para o versículo 10 na tua Bíblia. Ninguém, Jó, no reino animal, há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Na humanidade, não há ninguém que possa despertá-lo. Você se lembra que Jó, lá no capítulo 3, queria despertar o Leviatã. Agora Deus está falando assim, você acha que você pode fazer isso, Jó? Ninguém tem coragem, Jó, de despertar esse animal. Agora vem a pergunta, olha só. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Em outras palavras, Deus pergunta a Jó o seguinte, Jó, se você não consegue ficar de pé diante desse grande animal, diante do Leviatã, você acha, Jó, que pode se colocar de pé diante de mim e dizer, vamos ao tribunal?
Quem é você, Jó? Quem é você? Quem é você, Jó, para se colocar de pé diante de mim? E há um detalhe aqui, irmãos, que chama a nossa atenção. Em outras passagens das Escrituras, esse Leviatã aparece em vários lugares. Se você fizer uma pesquisa, em várias passagens aparece o tal do Leviatã. Mas aqui tem um detalhe importante. Leviatã é uma figura, é uma metáfora. Sabe para quem? Para Satanás. E o profeta Isaías diz isso claramente, lá no capítulo 27, versículo 1. Ele diz assim: naquele dia, isso aqui é um texto escatológico, futuro. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro, palavra hebraica, Leviatã, que está no mar. Então a palavra aqui, monstro do mar, é justamente essa mesma palavra aqui, de Jó 41, o Leviatã. Então, assim sendo, irmãos, isso nos lembra que Deus, Ele não apenas criou Satanás, mas Deus também irá derrotar finalmente Satanás. É verdade, irmãos? Se Deus queria mostrar isso a Jó, de algum modo nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas o fato, irmãos, é que aquele que hoje nos tenta para nos destruir, para nos derrotar, é aquele que um dia será destruído pela boca, pelo hálito, pelo sopro do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz claramente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Naquele dia Jesus, com o sopro da sua boca, irá destruir o Leviatã, o inimigo dos crentes. E então, depois de todo o discurso de Deus, certamente, irmãos, Jó aprendeu uma lição, uma grande lição. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Uma lição que nós também devemos aprender. Ao longo de todo o livro, você se lembra que Jó, ele tinha desejado estar na presença de Deus? Jó, ele queria ter a oportunidade de questionar a Deus. Você se lembra disso? Ele disse assim: vamos ao tribunal. Eu quero questionar o Senhor. Ou o Senhor vai me questionar. Então agora Jó, irmãos, ele tem a oportunidade de falar. Mas sabe qual é o detalhe? Jó não tem nada para dizer. Não é, você queria, Jó? Eu te perguntarei e tu me responderás. Fala, Jó. Diga. Meus queridos, ser esmagado pela grandeza de Deus o fez pensar mais em Deus e menos em si mesmo. Ele aprendeu, irmãos, e nós devemos aprender que Deus, Ele controla todas as coisas do universo, inclusive Jó. E essa é a lição mais importante que nós precisamos aprender nessa noite. Quanto mais nós somos consumidos por Deus, menos seremos consumidos por nós mesmos. Ver a grandeza de Deus alimenta a nossa fé nele, independentemente das circunstâncias. É isso que Deus está dizendo para Jó. Olhe para a grandeza, olhe para a majestade de Deus na criação, lembre-se de quem Deus é. Na semana passada, o tema do meu sermão foi: não pergunte por quê. Não pergunte por quê, mas pergunte quem está fazendo todas as coisas. E essa semana me veio um versículo à cabeça que, na verdade, uma pessoa me fez lembrar dele. Quando Jesus está naquele mar da Galileia, o Guilherme pregou sobre isso recentemente, e os discípulos estão ali, e o mar está agitado, os ventos estão soprando de um lado do outro, e Jesus está lá dormindo com a sua cabecinha quietinho, e de repente ele se levanta e diz assim: mar, acalma-te, vento, emudece-te. E as coisas ficam tranquilas no mar e no vento. E os discípulos perguntam: quem é este? Quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Jesus Cristo, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Meu querido, quem sabe você ainda está buscando um sentido, um propósito na sua vida.
Quem sabe você está como que tateando, tentando buscar, encontrar esse caminho. E eu digo para você, creia em Jesus como Senhor. Creia em Jesus como Salvador, como Criador e como sustentador de todas as coisas. Irmãos, como não ver a mão, o dedo de Cristo em cada milímetro dessa criação? Como não perceber a glória dele nesse mar lindo que nós temos? Nessa criação bela que nós possuímos, que Deus nos deu? Como não perceber o seu senhorio sobre todas as coisas? Olha, irmãos, hoje à tarde eu conversava com a minha esposa sobre esse debate do Richard versus John Lennox. E a Michelle diz assim, querido, de fato, é preciso ter muito mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Porque é quase que impossível, irracional, não ver a mão de Deus nessa criação gloriosa e perceber o seu domínio, a sua majestade, a sua glória, controlando todas as coisas. É quase que impossível. Como disse Abraham Kuyper, não há um milímetro sequer na criação que Jesus não esteja com o seu dedo dizendo, isso é meu, isso me pertence. Quem sabe a tua vida está cheia de tantas lutas, e você não percebe que as coisas avançam, e você parece que patina, e você não tem respostas aos seus anseios. Confie em Jesus. Confie que Ele está guiando todas as coisas. Confie que Ele está conduzindo tudo. Irmãos, ou nós cremos nessa soberania, ou nós viveremos eternamente como que tateando, como que buscando o sentido das coisas. Deixe-me encerrar o sermão dessa noite. De propósito, eu deixei de abordar 3 versículos que são chave em tudo isso que eu disse. E eu não vou fazer uma exposição deles, eu quero apenas situá-los para você. Volta ao capítulo 40. Olhe para os versículos 3 a 5. Desculpe. Eu esqueci que eu estava com o microfone aqui. Versículos 3 a 5. Então, isso aqui está no meio do discurso de Deus, tá? Capítulos 38 e 39, o primeiro discurso, capítulos 40 e 41, o segundo discurso. Então, entre um discurso e outro, presta atenção no que vai acontecer. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Eu ponho a mão na minha boca. Uma vez eu falei, e não vou falar de novo. 2 vezes eu falei, porém, eu não vou prosseguir, eu paro aqui. Você se lembra que Jó queria uma resposta para o sofrimento dele? Não é isso? Todo livro não é isso? Não é a busca por uma resposta? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ok. Deus deu a resposta para Jó. Mas Deus não deu a resposta que Jó gostaria. Deus deu a resposta que Jó precisava. É diferente. Totalmente diferente. E diante dessa resposta que Deus dá a Jó, Jó diz 2 coisas para Deus. Primeira, Senhor, eu sou indigno. A palavra indigno, traduzida literalmente do hebraico, é Senhor, eu sou culpado. Culpado daquilo que eu disse, Senhor. Embora Jó nunca pecou. Jó não tenha pecado contra Deus. A Bíblia fala que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. O que Jó fez foi avançar o sinal, é diferente. Jó cavucou mais do que devia, mas Jó não pecou contra Deus. Os amigos sim, Jó não. E a segunda coisa que Jó faz é dizer, Senhor, tenho nada para dizer. Shut up. Calado. Mudo. Tenho nada para dizer. Eu ponho a mão na minha boca. E ponto. Quero que você note uma coisa. O Jó do capítulo 40, do capítulo 41, é totalmente diferente do Jó do capítulo 3. Lembra do Jó do capítulo 3? Senhor, eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Tomara que esse dia não existisse.
Eu amaldiçoo tudo, tomara que acordem Leviatã para que amaldiçoe o dia do meu nascimento. E Jó está lá amaldiçoando com palavras, com ações, com tudo. Eu prefiro morrer, era melhor não ter nascido. Mas agora, irmãos, o Jó do capítulo 40 é um Jó quebrantado. É um Jó humilhado, submisso, diante do poder, da majestade e da glória desse Deus. Sabe o que é irônico? O que os amigos de Jó não puderam fazer com 3 discursos, Deus fez com 1. Calar Jó. Eles tentaram calar Jó, mas não conseguiram. E Deus fez com um único discurso. E Deus fez Jó desistir de buscar uma resposta. Deus falou, e ponto final. Amados irmãos, a grande lição para mim e para você é muito simples, eu encerro com isso. Quando Deus fala conosco, só nos resta reconhecer a nossa limitação diante da sua grandeza e da sua majestade. Deus é soberano e ponto. Deus sabe o que faz, ponto. Além disso, irmãos, quando Deus fala conosco, nem sempre Ele responderá o que nós desejamos saber, mas sim o que nós realmente precisamos saber, que Ele é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele sabe o que faz, e tudo o que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. Então quando Deus fala conosco, a única coisa que nos resta é dizer, sim, Senhor, amém. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Porque quando o Senhor fala conosco, nós nos calamos. E nós simplesmente reconhecemos que o Senhor é Deus, soberano, majestoso, criador e sustentador de todas as coisas. Louvado seja o Teu nome. Faz, Senhor, com que possamos reconhecer a Tua glória sobre tudo. Faz-nos reconhecer que o Senhor está no controle absoluto da nossa história. Dá-nos, Deus, não as respostas que queremos, mas as respostas que precisamos ouvir. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Diante de tudo isso, irmãos, só nos resta uma coisa: reconhecer que Deus é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar e confessar a nossa fé no Deus que é soberano.